mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a este podcast maravilhoso, podcast de sucesso, não é, Letícia? Sucesso total. Na nossa Abre a turnê câmera. agora eu descobri o quanto sucesso nós fazemos. Eu quero saber. Turnê. Nossa turnê. Nossa, gente, a gente fez, calma, a tour, pra quem não sabe, a gente fez uma tour do... Eu ia dizer do Mibilisca, meu senhor. Também do secreto. foi feito, mas faz um tempo. Pra quem não sabe, nosso antigo canal se chamava Mibilisca. Sabia? Mibilisca. Sabia. Sabia, né? Calma. Sabia, claro. E a Lari viajava com o evento Mibilisca. É, era um vários. encontro Mibilisca. E a belisquenta ali era a Cal, a companheira da A beliscada. beliscada. A belisquete. A Mibilisquete. A beliscada, no caso, né? E agora é secreto aquela, tô brincando. E agora é Pod Nossa, é Larissa Estrada e tudo. Deu e aí uma a gente melhorada fez, nos nomes. Deu uma melhorada, deu uma modernizada. A gente fez uma tour agora, a tour do secreto. Nossa, foi muito legal, né? A gente Muito começou... legal. Vocês gravaram cenas pra fazer tipo um vlog aqui no Pois canal? é, não. Ai, amiga. Se a gente conseguisse almoçar, já era Eu muito acho que legal. tava bem no lucro. Mas a gente tem que fazer isso, fazer bastidores, né? É, tem que juntar uns takes Cara, ali. assim, ó, cada história. Meu Deus. Cada pérola. Deus amor. Mas foi muito legal. Foi muito legal. É porque a gente foi em equipe, né? A gente foi em 5 meninas. Então, assim, óbvio que tudo vira festa no fim, né? Mas a gente passou bastante perrengue. Perrengue chique. Perrengue massa, perrengue Perrengue legal. chique / gospel. E aí, então, a gente tá falando disso por quê? Porque nas cidades que a gente foi, né? A gente foi pra... Vai, me ajuda aí, amiga. Belo Horizonte, Rio de Curitiba, Janeiro, Rio de Janeiro, São São Paulo e Itajaí. Isso. E aí, nas cidades que a gente ia, a galera falando e batendo foto com a Letícia, né, Letícia? Adoram, não, as fãs. piadas, Os fãs. todas. Aliás, a Letícia faz muito sucesso, É porque né? o quê? Fala bobagem, Não, o povo gosta o quê? De rir. Todo episódio tem um comentário. Me identifico com a Letícia, morro de rir com a risada da Letícia. Também, ó, a bem debochada legal. faz deboche de todo mundo. Larissa, Não, aí a dessa da tour, era todo mundo falando da molequinha fedida. meu amiga, a molequinha bombou A no molequinha Brasil. mamou. Coitada da molequinha. No caso de quem foi julgada por usar a molequinha e nem usou a molequinha. Se vocês não sabem que molequinha é essa, que episódio é da esse? É o da sogra. Episódio Que, aliás, da sogra. Gente, esse a minha episódio foi sogra muito bom. assistiu. Meu, E aí? passou no crivo, eu, glória a Deus. Ela não comentou muito, sabe? Eu acho que ela quis ficar mais na dela. Mas a minha cunhada, quero mandar um beijo pra ela. Que vergonha, né? A gente começa a falar da nossa vida e depois as pessoas muito próximas começam a assistir e a Claro. gente fica... Ai, Ai, sim, meu Deus. sim. Minha cunhada disse que tá maratonando. Suelen, beijo. Beijo, Continue Su. aqui ouvindo A minha gente. cunhada também viu, inclusive ela é a que eu falo da foto. Ai, Jesus. Aí ela me mandou e disse, quando eu vi que era o Devia ter episódio da mandado a foto sogra. pra gente botar no... Meu, podia mesmo. Ela disse, quando eu vi o episódio da sogra, eu corri pra ver, porque eu disse, eu tinha certeza que tu ia falar Olha isso. Engraçado, né? Eu já sabe, né? Porque eu sempre Não deu reclamo. certo aquele negócio de bloquear lá pra Não, Montemor, não bloqueou, Uruguai, não Monte bloqueou. Verde. Não, Val, É que nós Carol, não todo temos mundo dinheiro. assistiu. Ai, não, pior foi isso. Pior foi falar, né? Queria bloquear aqui pra todos os Estados Unidos, Europa, que daí vai, né? Daí nós vamos atingir o sucesso. Galera, bora, que hoje nós temos um assunto muito legal. Aliás, todos os assuntos são maravilhosos, mas esse em especial é muito legal também. É muito legal também. E nós vamos falar sobre algo que é bem interessante, porque eu acho que vem muito com a ansiedade das pessoas. Minha também, me coloco nesse lugar. Tipo assim, por sermos ansiosos em saber quais são os próximos passos, de saber o que eu devo fazer, para onde eu devo ir. A gente fica muito... Para quem é cristão, né, filho de Jesus, a gente quer uma resposta de Deus. Né? A gente não quer se mover sem que Deus fale, sem que Deus deixe claro, sem que Deus, né, acene para nós para onde a gente deve ir. E aí, nessa, a gente vê várias coisas acontecendo, né? Como, por exemplo, coisas bem místicas, assim, né? De pessoas que ouviram uma palavra, uma profecia, sei lá, chama de qualquer coisa, falou que era de Deus, falaram que era de Deus, se moveu em direção a isso, deu tudo errado. Né? E deu tudo errado, não é tudo errado aos olhos humanos, não, é que deu tudo errado mesmo, assim, foi uma tragédia. E aí tem várias, né? A gente pode até compartilhar coisas que a gente já ouviu, né? Eu tenho a minha clássica lá da minha casa, né? Que é daquela senhora de 62 anos. Vou contar, já que eu comecei, né? Tinha acabado de casar, fazia
A gente tinha voltado da lua de mel há pouco tempo. Essa história é muito boa. Tu sabe dessa história, né? A gente tinha voltado... Não, gente, ó, terrível. A gente tinha voltado da lua de mel há pouquinho tempo. E aí tinha uma senhora que trabalhava lá, que era líder de ministério, não era... Não era uma não era maluca qualquer. Maluca, entendeu? Que apareceu. Não, era maluca, mas né, Era no maluca. caso... Uma de ministério, Ninguém sabia. né? Da igreja lá, né? Do meu sogro, enfim. Aquela já vai, todo mundo Sei, vai afunilando, eu ia dizer, né? não dá Vai muitos afunilando. detalhes, Larissa. Ministério tal, No o ano era tal. Não, e uma senhora, gente, né? Com todo respeito, 62 anos, bem vivida, né? Experiente. A gente chegou da lua de mel, a gente foi pro culto, tal, muito legal. E aí, no final, ela falou assim, eu queria falar muito com você. Falou pro meu marido, pro Felipe. Queria conversar com ele, chamou ele de canto, falou assim, olha, Deus me revelou, me disse que era para você largar a sua esposa e casar comigo. Não, veja só. É que é uma profecia, né? Deus falando. Muito bíblico, né? Embasado. É né? embasado, né? Já começa a ter que todo separar. o contexto é muito embasado. É loucura, né? E aí, eu lembro que a resposta dele falou, amém, amém. Então, quando Deus falar comigo, eu procuro a senhora. Muito educado, né? Eu aqui me tossindo. Ele sempre muito educado. Cara, É óbvio, né, que Deus não falou. tinha que ter feito que nem a Cauane. Não tem como ser Deus, porque a senhora é feia. A E senhora é Cauane feia. respondeu isso pra uma pessoa. Coitada, mulher Ah, traumatizada. sim. Lembra? Não tem como ser de Deus, porque eu te acho feio. Eu lembro. Sim, mas essas coisas aparecem, né? A gente já conhece vários casos, assim, né? Ou então, ao contrário, né? Pessoas que não saem do lugar porque Deus não falou. É. Então, a gente tem, enfim... mas, em suma, nós, como cristãs, né? Como mulheres de Deus, a gente quer andar naquilo que Deus direciona, a resposta de Deus. E aí, nisso, eu queria conversar com vocês a respeito disso. Onde a gente encontra a resposta de Deus, né? Para onde a gente vai? Deus responde, não responde, enfim. Cal, você espera a Eu tô me resposta de tossindo Deus? toda aqui. Eu vi que você tava se Eu achei também lacrimejando. Peraí, Nada. rapidinho, já que o foco veio pra isso. Vamos precisar cortar e editar, né? Já vou tossir aqui. Assim, acho que muita gente traz assim, algumas confusões relacionadas a isso, muito por causa do contexto onde é discipulado e assim por diante, né? Eu nunca tive muita crise em relação a isso, justamente porque como eu já disse, né, me converti na onda e fui ensinada, discipulada aqui, então para mim sempre foi muito claro isso, né? Depois que eu comecei a ver casos e histórias, e principalmente atendendo meninas, elas tudo querem um sinal. Acho muito engraçado, assim, esses tempos, assim, eu tenho atendido muito meninas que estão para começar a namorar, e tá conhecendo um menino, né? É a realidade, assim, da juventude, né? E para elas tudo é um sinal, né? Tudo é um sinal. Ele me olhou, ele reagiu o story, ele curtiu o story, que daí vai aumentando as coisas, né? Nas redes sociais. A gente já discutiu sobre isso aqui, né? E para elas, às vezes, não é um sinal da pessoa. Porque, às vezes, pode ser um sinal da pessoa, mas é um sinal de Deus. É sim. Deus Em que alguns comanda casos. aquela curtida. Exato, Claro. assim. Porque elas Muita oram. lógica também. E, claro, eu entendo o coração ali, sabe? A pessoa quer saber se eu vou pra frente, se eu paraliso. É uma coisa tão delicada, envolve coração, sentimentos, né? Decisão, né? Enfim, eu entendo, eu me compadeço mesmo, assim. Porque eu também já fui uma menina solteira, cheia de dúvidas, querendo saber com quem eu iria me casar e querendo que Deus me respondesse, né? E na grande maioria das vezes, Deus não responde justamente para que a gente dependa, né? Então, para mim, assim, como pessoa, não tem muita crise em relação a isso. Eu entendo que também tem uma coisa assim, né? Tem coisas que elas estão categorizadas de uma maneira muito fixa e firme nas escrituras, na Bíblia, né? Então, assim, nesse caso, não tinha nem dúvida, né? Que tu contou da mulher. Sim, não é nem bíblico. Deus não é aprova o divórcio, Sim. né? Pelo amor de Não Deus. tinha como ser de Deus. Não tinha como ser de Deus. Mas tem coisas que elas não estão ao pé da letra da palavra, né? Será que é o tempo de Sim. mudar de cidade? Né? Essas coisas a gente precisa mesmo orar, pedir a Deus sabedoria. E Deus pode responder de maneiras que vão ficando claras pra gente. Eu acho que é aí que moram os enigmas, né? Quando não tem uma coisa propriamente dita na palavra de uma forma muito clara, né? Eu tento, assim, na minha vida, quando eu tenho dúvida, né? Por exemplo, que decisão tomar. Eu sou uma pessoa meio cagona, assim, então mas também o lado bom é que eu não sou tão impulsiva, mas aí a tendência é eu ficar parada.
entende? Enquanto Deus não deixar claro, ou enquanto eu não entender que é o tempo, eu fico ali parada. Daí, às vezes, passa o tempo, eu falo, perdi tempo. Podia ter entrado por essa porta, podia ter avançado. Essa é a minha dificuldade. Tem gente que é mais impulsiva, vai atropelando e depois, poxa, não era para eu ter feito isso, né? Eu prefiro ir conversando com as pessoas, pedindo conselho, observando o cenário. Eu tenho muito, assim, sei lá, acho que uma sensibilidade, assim, eu tento ficar atenta se eu estou em paz para aquilo. Eu sei que é perigoso dizer isso, porque às vezes a gente está em paz por uma coisa que não é de Deus. O coração também engana. O coração é enganoso, mas tentar ter esse discernimento, conversar de novo com alguém, pedir conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria, e ver muito como as coisas vão fluindo, assim, as circunstâncias. Parece que tem coisa que vai emperrando, as portas vão fechando, parece que não vai dando certo, parece que vai travando, né? Mas também, levantando um monte de problemática aqui, às vezes as coisas travando pra gente ir, né? Porque não flui, às vezes, pregar o evangelho para alguém. Às vezes precisa ser na raça ali, na necessidade, precisa ser feito. Contrafluxo, né? Então, assim, é muito particular de cada situação, assim. Mas a minha tendência, igual tu deu os 2 exemplos, não é me atropelar, me atravessar. A minha tendência é ficar. Daí depois passou um tempão e eu, podia ter decidido, podia ter feito por mim, né? Deus não ia ser contra, Deus não ia impedir. Eu acho que tem que classificar, assim, o tipo de situação, né? Por exemplo, tem coisas na vida da gente que assim, elas estão debaixo da soberania de Deus, mas também existe uma responsabilidade nossa em decidirmos as coisas. É como se Deus nos abençoasse dentro daquela decisão. Então, não precisa necessariamente uma direção de Deus, porque às vezes as pessoas ficam pedindo direção de Deus para tudo, né? Coisas da vida. Se eu vou ter que trabalhar, não vou, óbvio que tem coisas da vida que não precisa de uma direção. Então, eu, particularmente, tenho essa característica. Eu vou indo de acordo com como as coisas vão se apresentando. E as portas vão se abrindo, eu vou entrando. Não sou de forçar, não fico criando, e também não fico esperando muitas respostas. Eu creio que quando Deus não quer algo, Deus vai lá e impede, para mim, né, dentro da minha realidade. Deus vai lá e impede de que aquilo aconteça. Agora, se vai acontecendo, eu vou indo. Eu vou... Quando vi, tô lá. Quando vi, tô lá, eu vou indo, sem forçar também. Quando eu acho que eu tenho que forçar muito, também já retiro meu time de campo, né? Enfim. Então, eu acho que depende também da situação em si. Agora, claro, na hora de tomar decisões que são muito, né? Por exemplo, eu já vim embora, já fui embora, eu já tive situações de ter que tomar uma decisão de grandiosidade, assim, né? Então, nessas situações, assim, as 2 situações eu procurei muito conselho, né? Fui em pessoas assim que não estavam envolvidas emocionalmente com a situação, eu acho isso bem importante, pessoas bem aleatórias. Nas 2 situações eu tinha 2 casais de pastores mais velhos, que eram nossos amigos, né? A Cléo e o Alceu, e a Elaine e o Castilho, que eram pastores mais velhos, experientes. Então, a gente foi e conversou com eles, entendeu? Olha, a situação é essa, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Pessoas que não tinham nenhum envolvimento conosco, que não, né? Enfim. E os 2 foram nos ajudando a tomar essa decisão. E eu me lembro, assim, que tinha algumas pregações, assim, sobre tomada de decisão, que eu escutei muitas vezes, assim, sabe? Que esclareciam, sabe? Porque, às vezes, a gente fica um pouco... envolvida emocionalmente com algo e não consegue ter clareza de como Deus pensa sobre aquilo. Então, tinham algumas pregações que eram bem fundamentais, assim, que me faziam pensar como enxergar aquilo. Então, ouvi várias vezes. Lembra quais são as pregações? Lembro, mas eu não vou recomendar. Enfim, por outra questão. Me marcou, mas é péssimo. Não, é muito boa, mas enfim, é que a pessoa, enfim... A pessoa hoje... Essa pregação era boa, mas às vezes não é recomendado todo o conteúdo. Exatamente. Mas essa pregação é muito boa. Inclusive, quando eu tenho uma pessoa assim, que eu sei que tá pensando, olha, escuta essa pregação. Mas só essa, tá? Depois o YouTube vai te indicar outras, daí tu não assiste. Todo mundo tem os seus lados que a gente não concorda, né? Mas essa pregação específica é muito boa. Então, assim, livros que eu li, eu me lembro que tinha um livro do Eugene Peterson, que é A Vida do Pastor. Quem escreveu a mensagem. A mensagem. Acho que é A Vida do Pastor. É uma capinha assim marrom, enfim. É um livro que eu li várias vezes na minha vida, que colocava meu coração num lugar assim, sabe? Então, tem mecanismos que eu usava para poder ter clareza para tomar decisões dentro dessas situações da minha vida. Agora, para questões de relacionamento, né?
por exemplo, né, quando eu comecei a namorar o Daniel com 15 anos, né, muito nova, né? Então, assim, na época, como é que eu fui sabendo, assim, que era a vontade de Deus? Porque as coisas foram se encaixando. Então, eu tenho muito isso em mim. Eu, poucas vezes na vida, eu acho, assim, nem consigo lembrar agora, eu recebi profecias, assim, sabe? Porque eu acho que a minha própria maneira de me conduzir, acho que a pessoa já mais ou menos sabe que não é uma coisa que vai ter uma aceitação. Até aconteceu uma situação agora há pouco, em que eu estava num lugar onde muitas pessoas estavam recebendo, praticamente todas, eu acho, né? A única pessoa que não recebeu profecia alguma fui eu. A minha cara devia ser a melhor possível, né? Com certeza, a pessoa já viu que não ia rolar. Mas eu acho que como eu não tenho essa aceitação muito clara, muito clara, as pessoas percebem, não tem essa, já, né, não faz. Então, poucas vezes eu recebi uma palavra ou coisa desse tipo assim. Agora, deixa eu contar uma coisa, né? Pareci bem cética. Eu tenho uma experiência muito legal com essa questão de revelação de Deus, assim, uma coisa que não é uma... Como é que eu vou dizer? Não um padrão na minha vida, aliás, aconteceu uma vez só, que eu estava dormindo uma vez, eu estava com uma situação muito angustiada, numa situação difícil, orando direto, que eu tinha que tomar uma decisão, enfim. Eu estava muito angustiada, eu estava dormindo à tarde, um domingo à tarde, eu acordei e eu enxerguei um texto bíblico escrito. Só que, assim, um texto que não é João 3,16, entendeu? Que é uma coisa que, do nada, assim, eu enxerguei como se fosse um letreiro, a hora que eu abri meus olhos. Aí eu levantei, né? Imagina, tomou um susto, né? Eu abri assim, fiquei olhando assim, aí desapareceu. Aí levantei correndo, fui procurar. E era uma coisa específica de uma direção de Deus na minha vida. Então, assim, por mais que eu seja cética, eu sei que Deus pode se mover, né, dessa forma, de forma muito pontual. E naquele momento foi uma direção muito específica, assim, muito específica de Deus para mim. Que demais, Lê. Sabe que uma das formas como Deus mais fala comigo, claro, na palavra, embasado na palavra, mas é nos momentos de oração mesmo. Porque eu percebo que, às vezes, a gente tem a tendência de tornar o nosso momento de oração muito mecânico, né? Ou muito técnico. Como se fosse, assim, até uma lista de coisas para fazer, né? Eu tenho que pedir, eu tenho que agradecer, eu tenho que pedir perdão. E, na verdade, o convite de Deus para a gente é deixar o Espírito Santo orar no nosso lugar, né? Então, é o Espírito Santo orando para Deus, né? Eles que estão conversando ali por meio de nós, né? Então, ele torna a nossa intercessão espiritual, né? E muitas vezes, assim, eu gosto de orar em voz alta. Eu me perco quando eu tô na minha mente, assim, só sem falar, né? Eu prefiro orar falando em voz alta. E à medida que eu vou falando, o Espírito Santo falando, parece que eu vou ouvindo as respostas mesmo, né? Então, principalmente... Vai mudando o coração, né? Vai mudando o coração. E eu vejo claramente que não sou eu que estou conduzindo aquelas palavras, né? E principalmente quando está relacionado a pessoas. Na intercessão acontece até mais do que quando é comigo, né? E por isso eu sinto, assim, que quando eu posso estar com a pessoa, é melhor ainda. De poder estar orando com a pessoa e vai vindo na minha mente, no meu coração, nas minhas palavras, coisas, assim, muito específicas que não viriam, né? Se eu tivesse... fazendo aquilo de uma maneira humana, né? Então, é uma forma como Deus direciona. Claro que, acho que para decisões grandes, assim, às vezes não basta um tempo ali de oração e a resposta sai pronta, né? Acho que tem toda uma questão da espera também, né? Porque não é igual o WhatsApp, que eu faço uma pergunta para a Letícia, na hora que ela pode, ela me responde ali a pergunta pronta. Deus não trabalha dessa forma. Às vezes, Deus propositalmente não quer responder, né? Para nos colocar num lugar de confiança. Deus sempre propositalmente não quer me responder. Essa coisa que ele comigo é sempre assim. É o padrão. Mas é interessante, porque assim, a gente tem que partir do princípio, até, né, falando sobre resposta de Deus, a gente tem que partir do princípio de que não ouvi a resposta de Deus acerca daquilo que eu orei, coloquei diante de Deus, enfim. Fica com a palavra de Deus. Né? Esse é um hábito que a gente tem que criar, que é de conhecer a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus e ter ela como resposta de Deus para a nossa vida. Talvez não vai ter especificamente se é o tempo de fazer determinada coisa, se é essa pessoa ou não, mas a Bíblia está recheada de conselhos, está recheada de
ânimo para nós, para que a gente confie em Deus, para que a gente deposite nossa confiança no Senhor, para que a gente cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das nossas, né? Então, tem uma série de outras coisas que, às vezes, a gente fica tão desesperado no momento da oração, eu preciso... Sabe a oração de um tema só? A gente, às vezes, tem fases que a gente está orando um tema só. Sim. Né? Parece que a gente senta para orar, a gente só sabe orar sempre de uma coisa, a gente sai daquela oração desesperado por uma resposta de Deus. E até, por exemplo, eu estava pregando sobre isso esse final... Semana passada, sei lá quando que a gente viajou, porque eu tive uma agenda agora, recentemente, e eu preguei sobre Moisés, né? E quando Deus dá a missão para Moisés, né, de libertar o povo da escravidão, aquilo para Moisés era gigantesco, né? E aí Moisés tenta driblar aquela situação ali desesperadamente, dizendo, não, Deus, né? Faz alguma coisa, eu não posso, faz por mim, faz um milagre, faz qualquer coisa, usa uma pedra, mas qualquer coisa menos eu, né? E aí eu acho tão interessante a resposta do arbustinho. A resposta de Deus para Moisés ali era, o que você tem na mão? Né? E muitas vezes a gente não tem a resposta na mão, mas a gente tem outras coisas. Na minha vida, por exemplo, vou dizer bem confessando para vocês, assim, não é poucas vezes que eu me desesperei em oração, poucas vezes que eu tive coisas assim que eu falei, por favor, tu tem que me falar agora, tu tem que mudar minha vida agora, tu tem que fazer isso agora. Foram muito poucos, eu posso contar nos dedos. Né? Porque na maioria das vezes existe uma sanidade, né? Um equilíbrio da vida, de você confiar em Deus. Parece que são coisas que você vai convivendo bem, né? E nesses momentos de desespero, tipo assim, de eu não saber orar sobre outra coisa, Deus precisa responder, eu sempre me lembro da resposta de Deus para Moisés. O que você tem na mão? E às vezes na maioria das vezes, principalmente quando a gente entra em desespero, é não ter nada. E assim, É ter a confiança, é ter a palavra dele. E a palavra de Deus para... Desculpa, Cal, só continuando. Mas a palavra de Deus para Moisés ali naquele momento era, eu estarei com você. Então, o que Moisés tinha na mão? Ali ele tinha o cajado, né? Ele era pastor de ovelhas, enfim. Mas... ao mesmo tempo, Deus estava ali dizendo, eu estarei com vocês. Era isso que Moisés, toda vez que Moisés falava, Deus, manda outra pessoa, eu estarei com você. Deus, mas eu não sei falar, eu estarei com você. Deus não dá ferramentas ali no diálogo para Moisés, para que ele se assegura. Ele dá ele mesmo. Então, todas as vezes assim que eu entro em desespero, não tenho outra saída, sabe? Parece que ao fim da oração é sempre Deus falando, eu estarei com você. Eu sei, não vou te dar. Não é agora, não é dessa forma, não é como você imagina. Mas eu estarei com você. Então, a pergunta de Deus para nós, nesses momentos que precisa de uma resposta, é o que você tem na mão? É um relacionamento com o Senhor, é a confiança no Senhor, é a palavra de Deus. Então, é outras coisas que a gente vai precisar aprender a lidar. Para ter respostas, né? Para a gente sair do lugar. Acho que é essa a questão. Perfeito. Até tu falando, eu anotei aqui 3 pontos que me veio à mente, né? O primeiro é que tu falou, às vezes a gente está ali em desespero na oração e às vezes se torna até monotemático, né? Eu quero aquilo e Deus me dá isso e por favor me responde isso. E às vezes, quando tem uma porta fechada na nossa frente, a gente está tentando abrir aquela porta à força, a gente vai gastar energia, a gente vai gastar tempo, a gente vai se cansar, a gente vai se machucar, porque tentar abrir uma porta, né, na força do braço não é fácil. E a gente deixa de entrar pelas portas que estão abertas, né? Então, às vezes, eu quero muito aquilo, mas tem tantas portas que o Senhor está abrindo, tem tantas coisas que o Senhor está fazendo, que é muito que eu falo para as meninas solteiras, né? Voltando nesse assunto. Às vezes você quer tanto aquele menino e casar. Eu acho tão engraçado quando algumas meninas de 21, 22 anos falam, eu tenho medo de nunca casar. Eu falo, amiga, se você tivesse com 40 anos, eu ia estar com medo junto contigo, a gente ia achar um menino agora. A gente ia abrir o Instagram, a gente ia dar um jeito. Mas, pô, tem muita coisa para acontecer, né? Mas é tão focado naquilo... Cal botou as de 40 solteira agora no desespero. Né? Mas aí eu acho que daí, às vezes, é uma exigência muito grande. Claro, às vezes é porque a coisa não aconteceu, mas às vezes, 40, acho que a gente pode ajudar. A gente de fora pode ajudar. Enfim, mas
tanta coisa que você poderia estar investindo, teu tempo, a tua vida, coisas que é só passar por essas portas, mas você está focado naquilo que está fechado. É porque às vezes a pessoa está focada numa coisa que não é para aquele tempo. Exato. Não é o tempo E daquilo. ela perde de viver o que Deus tem para aquele fica momento. louca com aquilo que não é o tempo. E ainda, outra coisa que eu queria complementar é que o maior interesse de Deus não é nos dar a resposta da oração. Né? O maior interesse de Deus não é vai, toma então esse emprego, vai, toma então casa, vai, toma então, tá aqui a provisão financeira que tu precisava. O maior interesse de Deus é o relacionamento com a gente, nos transformar à imagem do seu Filho Jesus, né? Então, se tudo que eu estou passando, essa espera, mesmo que me angustie, mesmo que seja, as coisas não acontecem, se isso tudo está me tornando mais dependente do Senhor e mais parecido com o meu mestre, é isso que Deus queria, né? Sim. Então, o melhor de orar não é o resultado disso. Eu sempre falo isso, né? O melhor de orar é orar. É a relação com Deus. E é as marcas que a espera deixa em nós, né? Pode ver, criança que tem tudo nas mãos, ela é muito, geralmente ela é mal educada, ela é mimada, ela não sabe lidar com a espera, com o fracasso, e Deus faz isso com a gente também, né? Quantas coisas são impressas no nosso caráter pela resposta não estar ali. É nisso que Deus está interessado. Mas Deus não está trabalhando. Está trabalhando, só que não está trabalhando o que tu queria. Está trabalhando naquilo que é mais importante para Ele, que é teu relacionamento com Ele e o teu caráter. Eu tive agora não sei, acho que foi um devocional que eu fiz aqui no canal também, esses tempos, que eu falo, era mais ou menos assim, e se todo o processo fosse só por causa do processo? E se no final você não ver o milagre? Eu passei por todo o processo, foi muito difícil, tive que, meu Deus, assim, foi o tempo mais difícil da minha vida, foi o tempo onde eu mais orei porque eu precisei, rarará. E se no final Deus não... E era isso Era aí. só isso. Era só te trazer para perto Era e só te isso. moldar. E aí, como é que fica o Eu teu vi esse devocional, coração? muito bom. Como é que fica o teu coração com relação a Deus mesmo, né? Tipo assim, pô, Deus, tu me fez passar por tudo É uma isso relação e de não me consumismo, deu? né? Tipo, Deus como se fosse um gênio da Exato. lâmpada que tem que te dar o que tu quer. Não é isso que é Não, se relacionar Não, com o e Senhor. isso se demonstra o coração quando tu não consegue receber um não de Deus, porque o não, ele também é uma resposta. E às vezes a pessoa não quer, ela fica insistindo. Isso mostra que o coração dela está em fazer a vontade dela. Eu acho isso muito essencial. Eu estava conversando com uma amiga, que enfim, né, é uma amiga minha que há 30 anos e ela tomou uma decisão na vida dela que vai contra o que a palavra nos orienta, né? Enfim, uma situação bem complexa. E aí ela para me argumentar, ela falou assim: "Ai, porque eu estou muito feliz, porque eu nunca fui tão feliz na minha vida, porque não sei o que, eu sou muito feliz". Aí começa, né, a pessoa quer se afirmar na sua decisão errada, aí fica mostrando que é feliz, né? Sim. E eu lá quieta, né? E às vezes Não, é isso que eu falei para ela. humanamente feliz, Aí eu peguei né? e falei assim para ela, eu falei assim: "Olha, fulano, o seguinte, Desviado fala, né? Ai, nunca estive tão feliz. eu vou dizer, olha, eu não espera que eu deseje que tu seja feliz, porque eu sei que a felicidade é fazer a vontade da tua carne. Eu sei disso. Entendeu? Só que eu não tenho como desejar que tu seja feliz da forma como tu quer na vida, porque o meu desejo é que tu seja salva, não que tu seja feliz. E eu acho que isso fundamenta também aquilo que a gente está falando aqui sobre oração. Porque o nosso desejo é a glória de Deus. Ele tem que ser a glória de Deus, não a nossa felicidade. Então, a gente precisa desejar a glória de Deus. E isso é muito difícil. Porque a gente quer o quê? Fazer a nossa vontade. A gente quer que os nossos desejos sejam satisfeitos. Só que a nossa natureza é pecaminosa. Entendeu? A gente vai querer o marido da outra que recém casou. Entendeu? A gente é a senhora lá, né? Eu, no caso, não quero, mas... A nossa vontade é contra a vontade de Deus, muitas vezes. E aí é que entra o conflito, porque daí a gente fica muito infeliz achando que Deus não nos ama, porque, na verdade, a vontade que nós queremos é contrária à vontade dele. Então, assim, por isso que o nosso coração tem que estar na glória de Deus, no que a palavra orienta, acima de qualquer coisa. É uma falta de compreensão do que é caminhar com Deus, né? Exatamente. Porque a gente torna Deus o nosso servo. Deus vive para responder as minhas orações, para fazer as minhas vontades, para me proteger, para me guardar, né? Como assim para mim? Até essa semana eu e o Geise, a gente foi fazer o nosso tempo de culto, assim, familiar, e a gente leu um capítulo, eu amo aquele livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper. Eu já li ele 3 vezes, eu fui discipulada com ele e li mais 2 vezes, assim, é tipo uma bíblia para mim, é muito, assim, atinge diretamente meu coração, assim, todos os capítulos. E tem um capítulo
que ele fala sobre Deus amar a sua glória. E eu lembro que quando eu li isso pela primeira vez, deu um bug na minha mente. Que Deus é extremamente teocêntrico e o maior compromisso dele é glorificar a si mesmo. E para mim, na época, eu fazia faculdade de psicologia, né? E sempre entendendo o lado humano de Deus, de ter compaixão, misericórdia, e tão bondoso. Exato, que não é descartado por ele ter um compromisso com a sua glória, bem pelo contrário, por ele ser comprometido com ele mesmo, que ele ama de maneira perfeita, que ele é misericordioso de maneira perfeita. Mas eu lembro que quando eu li aquilo, eu entrei numa crise. Eu falei, meu Deus, então Deus é egoísta? O que está acontecendo? Parece que eu desaprendi para aprender como realmente Deus trabalha, né? E é assim que Deus trabalha para nos responder orações, para se relacionar com a gente. O maior compromisso dele não é fazer a nossa vontade. E isso é porque ele é amor. Mas é manifestar a sua glória, né? E outra coisa também é que a gente olha essa coisa de Deus responder e tal, muito focado nesse tempo aqui. Nós estamos numa janela de tempo que vai passar, né? Nós vamos um dia viver a eternidade plena, onde aí sim não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter espera de resposta de oração. A gente está caminhando para viver um banquete eterno, né? E perfeito, pleno, maravilhoso com Deus. E a gente foca muito aqui. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim para uma pessoa que vai passar, né? Esse tempo difícil, esse processo vai passar. É verdade, mas assim, quem garante que vai passar nessa terra? Um dia passa, né? Agora, dia passa, mas ninguém falou que é antes de Jesus voltar ou depois, né? Então, é muito essa perspectiva terrena, né? E que é carnal, é humana, e que por isso a gente precisa ler a Bíblia, estar em igreja, porque a gente vai lembrando dessas coisas, porque a gente vai esquecendo. Pra sustentando, né? É porque... Pode falar, eu dou sua autorização. Obrigada, Lumena. Uma das coisas mais difíceis para mim, eu estou falando até na pregação também, da vida com Deus é a confiança sem ver as respostas, sem ver a promessa se cumprindo antes de Deus fazer, né? É andar sem saber. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque está baseado na nossa confiança na pessoa de Deus, né? E não nas coisas que podem vir, nas respostas, nas coisas que vão ser conquistados, na vitória, né? Mas na pessoa de Deus, porque são duas coisas diferentes. O que Deus pode me dar e quem Deus é. Perfeito. E que muitas vezes Deus é amor, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele é, porém Ele não vai me dar. E aí, essa desconectar o fato dele não ter me dado com o fato dele continuar sendo bom e Deus e soberano sobre todas as coisas, muitas vezes dá um bug. Pera, calma, esse Deus é mau, porque, veja, eu sei o que é melhor para mim, isso é melhor para mim, eu sei, eu tô vivendo isso, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus abandonou. A gente inventa 1000 coisas de que Deus está fazendo, na verdade, eu não tô fazendo nada disso, né? Deus continua sendo bom, independente do que Ele dá, fornece, né, enfim, entrega para nós. Então, a confiança na pessoa, por isso que é tão importante conhecer a Deus. Porque na medida que eu conheço a Deus, eu vou descobrindo que se eu não recebi, existe bondade, que Ele é confiável. Então, se eu não ganhei, é porque ele é... Que bom que eu não ganhei, porque Ele é bom, né? Se aquilo que eu tanto achei que ia acontecer não aconteceu, que bom, porque Deus é bom. É óbvio que isso não exclui o fato de você, muitas vezes, ter que se arriscar para ver a confiança de Deus, né? Ter que se lançar em algumas situações, né? Acho que Deus, muitas vezes, nos empurra para isso mesmo. Mas é muito legal ver assim, o cuidado de Deus. Quando a gente começa a entender de que as respostas de Deus são diferentes da minha, e que bom que são... Quando a gente comemora, que bom que é diferente da minha. Aconteceu uma situação recentemente comigo que foi isso. Era uma coisa muito grande para mim, muito grande. Investi todas as minhas forças naquilo. Por muito tempo, tudo culminou para aquele dia e foi completamente diferente. Não deu certo aquilo que eu planejei. E eu lembro que... essa eu acho que é a diferença, né? Eu não sou melhor nem maior do que ninguém, mas eu fiquei feliz com a minha resposta. Porque quando tudo aconteceu, e antes de saber que a resposta ia ser diferente do que eu imaginava, eu pensava assim, eu me conheço, eu sei que se não der certo...
eu vou cair, vai doer, eu vou chorar, eu vou precisar de uns dias off, vai ser muito difícil, e nem eu vou me suportar, que saco ter que passar por isso. Eu já estava me preparando psicologicamente para passar por aquilo. E quando a resposta foi diferente, eu lembro que, claro, não foi fácil, acho que na mesma hora, assim, fiquei bem decepcionada com a situação, não era com Deus, era com a situação, assim, do tipo, cara, como é que eu achei que podia ter dado certo? Mas, assim, foi tão rápido que a minha resposta, a minha mente trabalhava assim, que bom que foi assim, que Eu lembro que bom tu falou. que foi assim. Que bom que Deus tá cuidando de Meu mim. Deus, que bom, que bom, que bom, que bom, sabe? Porque eu fiquei muito com medo de eu estar indo para um lugar que, na verdade... E se Deus falasse assim, tá, minha filha, vai, tu quer? Então vai. Esse era meu maior medo. Eu não quero o que Deus não quer. Deus deixar só pela insistência. Exatamente. Que bom que Deus não... Porque não... no fim, tu tem o não entendimento de que Deus é bom, né? E Ele exatamente. sabe o que é melhor pra ti. Eu lembro até de um discipulado nosso, Lari, há muitos milhões de anos atrás. Quando é o tempo dos Incas, Maias e Aztecas. Quando a gente fazia discipulado pela apostila... Não, e eu tinha o meu outro noivo, né? Que eu já contei. Assim, do primeiro casamento. Do primeiro casamento. O noivo 2. Cauane. Enfim. E eu lembro que a gente tava pra ir morar em outra cidade, implantar numa igreja. Não sei se tu vai lembrar disso. Com o noivo 1 também. Nossa, agora eu parei pra lembrar um monte de coisa. Sempre, Eu não lembro a cidade, sempre mas na eu lembro missão. Sempre na missão, né? na Namorando, missão. nós. O noivo 2 também, né? Não, era outra cidade. Não sei se tu vai lembrar, Lari. Qual que era a cidade? O Eu fiquei noivo 1 curiosa. tinha um carro enorme uma época, lembra? Lembrou disso? Do nada ele sim. apareceu com aquele carro. Eu lembro. Eu não sei até hoje de onde ele tinha. Deixa. O Cauane, o projeto ia, dá pra te revelar o lugar? Guaratuba. Chegamos a começar lá, a fazer GP, para começar a implantação lá. Mas na época tinha uma coisa bem pequena, tá, que eu vou falar, mas aquilo entrou tão direto no meu coração que eu me lembro até hoje, assim. A gente estava para ir para lá implantar, mas ao mesmo tempo existia a possibilidade de eu começar a trabalhar na igreja naquele próximo ano. Então, eu fiquei, meu Deus, mas se eu for para lá, eu não vou poder trabalhar aqui, que era o que eu queria mais. E eu falei aquilo pra Lari, assim, mas daí, tipo assim, alguém tem que se conversar, porque se eu for pra lá, não vou poder ficar aqui, tipo assim, tem que arquitetar o cenário aí pra gente ver qual que vai ser o melhor, né? A minha vontade é essa. E a Lari, assim, daquele jeito dela, assim, tipo, ela não tem essa aparência de profunda, acho que ela falou, tipo, meio que juntando o Zion do chão, uma coisa assim, sabe? Falou bem, assim, natural, mas veio tão de Deus aquilo. Ela falou, Cal, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, aquilo entrou no meu coração naquele momento. Eu digo que uma coisa é profética quando ela é uma coisa, às vezes, até óbvia, bíblica, mas ela veio naquele momento, naquela hora, Faz muito naquele sentido, né? Parece que a minha mente faz assim, ó. Cara, claro, tipo, é isso. Confia, sabe? Confia. A vontade de Deus, eu tinha medo de ir pra lá. Na verdade, era esse meu sofrimento. De ir pra lá e ficar triste. Tipo, tô aqui, mas eu queria estar lá Mas fazendo a verdade, outra coisa. Deus é boa. A vontade de Deus é boa, né? Exato. E assim, como aquilo fez sentido pra mim naquele momento? Que eu acho que é justamente isso, né? Não é exatamente o que eu queria, mas se é a vontade de Deus, eu vou ver beleza naquilo de alguma forma, mesmo que demore um pouquinho por causa da minha teimosia. E eu acho assim que também tem uma questão de comparação, porque aquilo que Deus faz comigo, na minha história, é diferente do que Deus vai fazer com a Cal, é diferente do que Deus vai fazer com a Lari. Por que será que Deus escolhe, de alguma forma, uma pessoa para viver, de repente, uma vida ministerial próspera financeiramente ou tendo oportunidades, né, viver uma relevância social, e Deus escolhe uma outra pessoa para morrer com um tiro na cabeça pregando o evangelho? O que define isso? Nossa, ficou forte. A gente vai discutir isso mesmo? Não, é porque o que define, entende? Não, é muito para além daquilo que a gente Chamar pode... o pessoal da filosofia aqui para discutir isso aí, o pessoal... Não, isso eu tô trazendo essa situação porque às vezes... que é a nossa visão terrena. A nossa visão não tem a ver com que existe um propósito para além daquilo. Por isso que a gente não pode se comparar. Quem Deus ama mais? Quem Deus abençoou mais? Então, assim, são coisas, às vezes, a gente vão existir pessoas que vão viver vidas muito difíceis. E Deus vai amar, Deus vai estar cuidando da mesma forma do que pessoas que vão viver... E manifestar a glória dele de uma maneira específica. Exatamente.
Exatamente. Daí, então, não é que a gente tem que chegar num lugar, é isso que eu quero dizer. Não é que, eu tenho que chegar naquele lugar, porque aquele lugar é de Deus. É o de Deus. Conseguir tal coisa é de Deus. Casar é de Deus. Você já pensou na possibilidade de que talvez você não case? Esse lugar que eu tenho que chegar é no Senhor. Nós estamos tão Senhor. crente hoje que nós tínhamos que terminar com um louvor, gente. Um apelo. Vamos lá, então. Gente, Eu com essa minha voz. é coisa rara nós Coisa crente, rara, coisa não teve nem a raríssima. molequinha. Não é raro, Letícia. Não Fale teve por nenhuma ti. molequinha. Fale por ti. Não, mas é muito raro, assim, a gente Mas falar é tão isso, sério, né? né? Mas isso é verdade. Então, assim, de parar de buscar esse lugar de realmente viver aquilo que Deus tem pra mim. Porque talvez Deus tenha uma história diferente pra mim, Deus tem uma história diferente pra Cal. E o melhor presente que Deus pode nos dar é o Succulike. Aquela que lança uma divulgação, né? O melhor presente que Deus pode nos dar é Ele mesmo. Exato. Não é a resposta da E é com oração. isso que nós encerramos esse... Amém, irmãos. Alguém que aceita Jesus neste momento? Coloque nos comentários. É isso, O batismo aqui, Brasil. Ela já batiza todo mundo. Põe a cabecinha perto. Bota o copo d'água em cima aí do notebook. Não dá da sua mais, moral. né? Tão é fino. verdade. Tá bom, gente. Maravilhoso esse papo aí. Olha, Orem, profundo. orem muito. eu acho que vai ajudar muita gente. Eu acho também. Eu acho que as pessoas vão... Ei, vai nos comentários se você chegou até aqui. Você é guerreira. Você é guerreira, mulher. Vai nos comentários. Você é guerreiro. E ora por cada mulher que tá ali, já impõe as mãos e vai orar e parar de vamos falar de sobre oração. Vamos Meu lá. Deus, esqueci. A gente fez um episódio só pra falar disso. Não foi só pra falar disso. foi. Nada a ver. Calma de viagem. Gente, deixa eu falar sobre o planner. Esse planner foi feito por Cauane, Larissa, Amanda. Espírito Santo. Não, sério, foi muito legal. Esse planner, ele vem na ideia. A Cauane deu uma como é que é? Anti-propaganda lá, porque a oração não é fazer uma lista de intercessão, pedidos e tal. Mas é assim, tá? Mas é um método. ajuda. Não, brincadeira. Isso aqui é muito legal. Tem muita gente assim que vem conversar comigo assim de anos na vida com Jesus. E tem problema de concentração na oração, tem problema... Não problema, mas tipo assim, precisa de ajuda nesse sentido, né? E outra coisa que é muito legal é a questão do registro. Eu tenho o meu caderno de oração, agora eu tenho que começar no novo, né? Neste, mas o meu não tinha nada. Eu estruturei o meu caderno de oração pessoal para transformar ele num livro para compartilhar com vocês. Então, a forma como eu oro, colocamos ele num livro e aí você pode ter acesso, pode fazer, enfim, copiar, se inspirar, não tem as orações. Pensa daqui anos. Abrir, né? E Muito ver legal. as Isso. E aí, respostas. o meu caderno é do início da pandemia, né? Eu lembro, eu te pedi Ei, pra... tu olha lembra lá e que tu isso fica botou? pensando, ai meu Deus, que oração, Cara, que absurdo essa Não, oração. a Lari orou pelo meu novo apartamento, pra eu mudar de Novo apartamento. A Annalise Annalise veio com saúde. O coraçãozinho da Annalise lá no Ah, é começo. verdade. A Muri pra casar. É. Eu tô não verdade. orou nada, né? Que eu nunca fiz Tu nada. tem que É que pedir, tem que pedir. As pessoas me pedem pra colocar Tem que lá. mandar no Trello. E, enfim, então é muito legal. Eu volto lá e eu fico vendo, meu Deus, olha só, Deus sempre tá respondendo. E a gente às vezes deixa Isso passar aguça a nossa despercebido. fé, né? Né? Muito legal. Então, tem aqui, tá? Ele é um planner, ele não é um livro de oração, ele é um planner. Então, tem os espaços para você escrever. No começo, ele explica para você como é que faz, tá? Ele tem as explicações bem certinho, tem dicas, enfim. Então, bem legal. Cal, faz favor para mim. Sai ali, pega ali dentro da minha bolsa um livro de oração. E eu quero indicar para vocês um livro sobre oração também, que é um livro... Um livro muito legal, que é esse muito bom. aqui. Já É um li. livro do Tim Keller. Gente, livrão, Maravilhoso, tá? Tim Keller. Livrão. E me ajudou muito, inclusive, antes de começar a produzir o planner, antes de começar a ter um caderno de oração. Isso aqui foi que me inspirou. Então, muito legal. Fica a minha indicação. E isso aqui tem lá na nossa loja da Onda Dura Store, @OndaDuraStore. Vai lá no Instagram, você já vai ter acesso. Tá bom, gente? É isso. Valeu, Show, fechou. terminamos. Maravilhoso. Deus abençoe vocês e até o próximo pod.